E muito em breve, pessoal, faço questão aqui de citar que muito em breve teremos o sinal aqui ao vivo da comitiva dos senadores brasileiros diretamente da capital americana de Washington, D.C., onde eles vêm se reunindo ali para fazer uma coletiva e talvez trazer ao conhecimento do grande público brasileiro qualquer avanço, se é que houve avanço, nessa romaria que fizeram rumo a Washington em busca de alguma negociação, abertura de algum canal diplomático. Isso, claro, ainda é um ponto de interrogação que está posto. Mas, diante das últimas informações, David, há alguma mínima esperança aqui nesse sentido ou o jogo está completamente interditado? Olha, Marinho, a expectativa é de que eles anunciem com quem eles se encontraram, né? Porque eles disseram que fizeram diversas reuniões com parlamentares, representantes do governo para articular um possível acordo em relação a esse tarifaço, e as respostas vão vir por meio dessa coletiva, porque de fato a gente até mesmo questionou, com base também nas pessoas que estavam criticando bastante, deles terem ido até os Estados Unidos numa sexta-feira. Alguns foram vistos na Disney, e tudo isso com dinheiro público. Então a gente precisa ver efetividade nessas ações. A gente sabe que essa reunião vai se desenrolar muito em breve, a gente vai estar projetando aqui, vai se desenrolar na Embaixada do Brasil na capital americana. Mano Ferreira. A gente sabe que parte do objetivo da missão foi também articular o relacionamento com empresários e setores econômicos dos Estados Unidos que serão prejudicados com a imposição de tarifas, porque dependem da importação de produtos brasileiros para os seus negócios. E nesse contexto, né, é algo que não resolve o problema, claro, diretamente, mas que ajuda a criar a ambiência para que o governo Trump esteja mais disposto a negociar. A gente já vai tentando estabelecer. A imagem já está devidamente projetada aqui na tela das multiplataformas da Jovem Pan. É uma reunião de Zoom, onde na verdade, são 7 senadores, certo, perfilados, incluindo o próprio Nelsinho Trade, que vem, enfim, tomando a dianteira nesse momento, a própria ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, Tereza Cristina, também presente, dentre outros senadores, o senador paulista, Marcos Pontes, presente, Esperidião Amin, se não me engano, por ali. Enfim, a ex-ministra Tereza Cristina, também presente, e o senador Jacques Wagner, né, do PT, além de Marcos Pontes. Ou seja, há uma comitiva que reúne senadores que vão da esquerda, do PT, até a direita no PL. Agora, gastaram uma parte do tempo deles tentando justificar essa viagem nas suas próprias redes sociais, negando, inclusive, informações que o próprio Jacques Wagner teria acionado o 43º presidente, o republicano George Bush, para, de alguma maneira, chegar ao presidente Donald Trump. É mais ou menos se o Jacques Wagner tivesse procurado o Lula para chegar no Bolsonaro. Mas, claro, isso ficou no campo da hipótese, muita gente rechaçou, desconsiderou, mas, de qualquer forma, foi uma tentativa, talvez, com boas intenções, mas com pouca efetividade na prática. Isadora Brizola. Agora tudo é uma questão de jogo de estratégia, né? Como eu falei, a gente não tem um plano definido economicamente para o Brasil no momento, e nós podemos ter questões econômicas, mas o Brasil, ele é um país bem político, principalmente diplomático. Então, quem sabe essa seja uma opção para a gente tentar chegar ali, né? Como o Mano falou, não é somente congressistas que estão ali no meio dessas reuniões, tiveram também empresários, e é uma forma de pressionar e demonstrar esse impacto que vai ser na economia americana, né? Então, dentro desse diálogo aí, tentando se aproximar um pouco da economia americana, mostrando o quanto isso vai impactar. A gente tem que lembrar também que o Brasil, os Estados Unidos é nosso maior segundo parceiro comercial, mas nós somos a maior economia da América Latina, nós somos a maior democracia da América Latina. Então, essa é uma boa relação comercial que existe há mais de 200 anos, inclusive performando para o Brasil em déficit, né, em superávit para os Estados Unidos, mas principalmente que para os Estados Unidos é muito interessante manter essa boa conexão, essa boa relação, que não depende somente de um governo. Hoje a gente está passando por uma transição mais governamental do que política. E agora, sim, podemos ouvir devidamente os senadores se pronunciando. Vamos conferir. Em 1937, Franklin Delano Roosevelt propôs ao Congresso americano aumentar 6 vagas no Supremo para ele ficar com maioria. Não sei se todos sabiam disso. E ele perdeu. O Congresso americano rejeitou esta manobra para conseguir maioria no Supremo. Ele teve que continuar lidando com um Supremo
que lhe parecia hostil em pleno New Deal. Portanto, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, inclusive aqui. E alguns não sabem. E, finalmente, eu acho que nós travamos um tento extraordinário, confirmado há poucos minutos, com os empresários. Nós estamos criando a consciência de que isto que pode acontecer, e talvez aconteça a partir do 1º de agosto, é um perde-perde com nenhuma inteligência, com nenhum proveito. E ouvimos agora ali embaixo, ali na reunião anterior, um transformador, casualmente, especialidade de uma empresa que tem sede em Santa Catarina, né, que vai ser entregue em 2027, porque são transformadores imensos, que requerem aqueles caminhões com 32 eixos para transportar. Vai receber 50% a partir do dia 1º de agosto. Ou seja, o comprador talvez perca o negócio, o vendedor talvez perca o negócio, e o comprador perca a viabilidade do seu negócio. Então, o nosso clamor para que haja prorrogação desse prazo, que é um prazo absurdo, ganhou eco em todos. Todos os empresários com os quais nós conversamos, desde a Câmara do Comércio até poucos minutos atrás, concordam em que anunciar uma carta, uma sobretarifa, para vigorar em 20 dias, é realmente não querer negociação. E nós estamos aqui para pedir negociação. Sobre essa questão específica da Rússia, vou me permitir? Sim. O senador Carlos Viana fez uma leitura que eu considero, se alguma ressalva pode haver, muito realista. Muito obrigado, senador. Bom dia a todos. Nós, como o grande mérito que temos a oferecer nesse trabalho, além da reabertura de diálogo de parlamento para parlamento, nós também estamos aqui levando ao Brasil antecipadamente um recado. Há outra crise pior que pode nos atingir nos próximos tempos. Tanto republicanos quanto dizer que eles irão aprovar uma lei que vai criar sanções automáticas para todos os países que negociam com a Rússia. Não será um decreto do presidente da República, como nós estamos falando do tarifaço, uma decisão pessoal da presidência da República. Será uma lei americana que vai impor contra qualquer dos dois. Os dois partidos já são claros de que aprovarão essa lei e não será, portanto, uma decisão do presidente dos Estados Unidos, será uma decisão do Congresso americano. Será isso. Então, o Brasil tem tempo para se preparar, para buscar consenso, buscar diálogo, como não teve nessa questão agora das tarifas a partir do dia 1º. Nós temos que trabalhar com antecedência. Então, a política externa brasileira está sendo avisada de que há algo que poderá nos atingir com muito mais força nos próximos 90 dias. Estamos fazendo esse alerta pelo que ouvimos ontem dos parlamentares, dos dois lados, e que se tornará uma realidade muito breve. A senadora Tereza Cristina já a dependência que nós temos da Rússia, a quantidade. Houve, inclusive, por parte de um dos senadores, a possibilidade de que o Brasil possa apresentar razões com relação, por exemplo, aos fertilizantes e a lei ter alguns pontos que permitam esse tipo de comércio sem interferência. E o senador Marcos Pontes pode colocar a ele que conseguiu essa agenda. Vai lá. E eu tenho clareza de que a nossa mensagem chegou a Casa Branca. O nosso gesto de boa vontade está sendo acompanhado por todos os canais, inclusive pela Embaixada em Brasília, e já conseguimos ter aberturas, inclusive, de setores que não serão taxados. Isso já é para nós um ponto importante de negociação. Os não produzidos no Brasil. Né? Mas foi uma identificação nos Estados Unidos. Nós ouvimos ontem dos senadores americanos que taxaram o Brasil nesses setores, café, grãos e outras áreas que eles têm dependência, seria um gol contra. Nós ouvimos isso ontem dos senadores, um gol contra essa expressão. E isso vai nos ajudar
juntamente com a posição do empresariado que está aqui e que, Marcos Pontes, eles falaram, os empresários que nós nos reunimos agora, da ASCOA, eles colocaram com clareza, o Brasil precisa trazer à mesa de negociações muito mais do que apenas um pedido de não tarifas. Precisa trazer novamente um diálogo de parceria com os Estados Unidos que está suspenso há pelo menos 3 anos e que para eles não importa o comércio com o Brasil, eles têm lucro com o Brasil. O que importa a eles é o posicionamento da diplomacia do governo brasileiro em relação às demandas que os Estados Unidos têm. Só uma pergunta online, Daniel, você consegue falar? Pois, vocês me escutam agora? Responder, ele entra. Isso, vai. Ok, bom dia a todos. Estávamos ouvindo o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, fala contundente. Vamos partir para um rápido break para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. Seguimos ouvindo os senadores. Nesse momento, Marcos Pontes, senador paulista, com o microfone. Na frente do grupo Brasil e Estados Unidos e para a aproximação dos dois parlamentos. Essa era principalmente a razão principal da nossa visita aqui. E nós tivemos êxito nesse sentido. Explico por quê. Nós conversamos com um número razoável de parlamentares, nós conversamos com empresas, diversas empresas, tivemos o apoio completo das empresas, logicamente, porque eles têm prejuízo com essa situação, com os dois países têm prejuízo, portanto, eles vão nos apoiar. É muito prolixo. Parlamentares também ficaram conscientes, essa é a parte importante. Nós conscientizamos os parlamentares democratas, também o republicano, de quanto isso é importante para os Estados Unidos, essa situação de como reduzir essa situação da tarifa é importante para os Estados Unidos também. E eles estão aqui dentro, logicamente, cada um deles tem a sua importância nos respectivos estados, eles têm que defender os seus estados, e também eles têm muitos contatos aqui em Washington e eles vão espalhar essa ideia para todos. Vai fazer chegar isso aí do Trump. Todo mundo sabe que eu defendo o presidente Bolsonaro, eu defendo a liberdade no Brasil, mas esse é um ponto que não pode ser modificado, não vai ser modificado através de taxação, através de tarifa. Isso também foi muito claro aqui para que eles entendessem essa situação. O que se espera agora? O que deve acontecer nessa sequência? Nós tivemos as informações de possíveis problemas, como o senador Carlos Viana disse, possíveis problemas à frente. Isso nos dá tempo de trabalhar com esses problemas, já vir com essas negociações, negociação importante, a presença do presidente Lula aqui também vai ser importante para essas negociações, mas com isso nós temos tempo e ação de ter uma mitigação, vamos dizer assim, do impacto. Fala um pouco de engenharia, a mitigação desse impacto, possível impacto mais para frente. Pouco tempo para entrar esses 50%. O que geralmente vai acontecer, e provavelmente vai acontecer, não vai conseguir adiar isso imediatamente, mas as negociações ficam abertas a partir das negociações setoriais para redução de taxas em diversos setores e também essa abertura de diálogo que nós tivemos vai permitir ao Brasil usar, inclusive, essa situação como uma alavanca para novos negócios, uma alavanca para novas oportunidades. Senador, só fazer uma pergunta aqui, pode colocar. Pode falar, Daniel. Oi, vocês me escutam? Sim. Obrigado. Daniel Carvalho, da Bloomberg. Senadores, eu queria saber sobre aquela carta que a Câmara de Comércio americana ficou de fazer, enfim, pedindo o encontro dos dois presidentes e pedindo um adiamento. Se vocês têm alguma sinalização de quando isso vai sair. Fernando Farias. Os senadores americanos, os senhores pediram para eles assinarem esse manifesto. Eles assinaram? Qual que é a parte desse manifesto? Não, a Câmara, os representantes que estavam na reunião, né, acharam que já tinham feito alguma movimentação, mas acharam importante essa carta ratificando a importância desse adiamento, né, das tarifas. E também foi falado com os senadores da importância se algum deles quisesse também colaborar, enfim, e colocar mais força nessa carta, que seria muito importante para a gente ter um tempo de negociação, dado que o Brasil
é o único país que até agora tem 20 dias para receber ou não essas tarifas. Então, se pudéssemos ter o apoio dos senadores, isso foi falado com todos eles. Já assinaram a carta, os democratas. Já assinaram a carta. Só acrescentando aqui, não, anteriormente eles tinham feito já uma carta. Só acrescentando aqui, a missão foi cumprida, né? Eu acho com sucesso, mas falta pouco tempo para isso. E eu acredito que não é a relação de governo que vai cumprir esse tempo. Então, no meu ponto de vista, eu acho muito importante as empresas dos Estados Unidos vinculadas ao Brasil, como Cargill, Exxon, Caterpillar e os próprios investimentos do Brasil aqui, a JBS, a Embraer, FEG, né? É de muita importância ela fazer uma pressão em relação à Casa Branca. Eu acredito que é a coisa mais rápida que pode acontecer para esse pouco tempo, para ver se a gente consegue estender esse prazo de negociação. Eu só complementar aquela coisa, não sei. Só porque, perdoe aqui, como foi tocada a questão da diplomacia brasileira no episódio, que realmente a gente ouviu que eventualmente venha uma lei para criar obstáculos para quem negocia com a Rússia. Primeiro, precisa chegar a lei, então não é bom comentar antes de existir. Segundo, só para reafirmar, a diplomacia brasileira, historicamente, é uma diplomacia multilateral, que não se alinha obrigatoriamente com um campo A, B, C ou D. E essa é a propositura, sempre visando a paz. É óbvio que tem gente que não concorda com a nossa posição, inclusive aqui nos Estados Unidos. Não. Nós estamos contra o tempo, gente. Por favor. Temos que ser objetivo. Pessoas online. Uma consequência do mesmo tema. Tanto para que a maioria das pessoas possam participar. Bom dia, senadores. Obrigada por essa coletiva. Eu queria entender o seguinte: os senhores tiveram muita cautela na divulgação da agenda sobre os desse grupo de 7 senadores brasileiros. Claramente um grupo suprapartidário de todas as colorações políticas e ideológicas, mas pelo menos ali no discurso unidos em tentar reverter o impacto do tarifaço iminente do governo americano no Brasil, explicando alguns avanços, contatos pontuais com congressistas da oposição da situação nos Estados Unidos, também com empresas relevantes, setor produtivo, exportador brasileiro, tendo algum grau de interlocução de acordo com eles, mas difícil acreditar que haverá alguma consequência de fato. Um pouquinho problemática aqui também a captação do áudio, mas acho que os pontos principais a gente vem fazendo questão de destacar e estamos sendo capazes de entender também. Então, importante a gente só mencionar isso. Minha diretora Helena, podemos voltar a ouvi-los? Vamos aqui com o Mano Ferreira, então, só repercutindo aqui, relembrando da esquerda para a direita no seu televisor, senador baiano Jacques Wagner, senador alagoano, que é o Fernando Farias, claramente, Tereza Cristina, que é senador do Mato Grosso do Sul, o Nelsinho Trade, senador também do Mato Grosso do Sul, senador paulista Marcos Pontes, senador catarinense Esperidião Amin e o senador mineiro Carlos Viana. Exato, todos aí de diversas colorações ideológicas, diversos tons ideológicos, mas unidos em tentar encontrar uma solução, se comportando como os adultos na sala que estamos precisando. Não trazem notícias tão boas assim, né? Não trazem as notícias que desejavam trazer, porque, entre outras, há o alerta de que a situação pode ainda piorar. Eu acho que um dos pontos de destaque... Mano, se você me permite uma breve interrupção, vamos ouvir o próprio... Ele que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, Nelsinho Trade, senador sul-mato-grossense. Outra coisa, agora, em relação a esse que estava marcado junto com os outros colegas, são 4 ou 5, né? Eram 5 numa sala só. Ele ficou de ir e não foi. Agora, vai saber o que aconteceu. Lá ali ninguém conseguiu informar para nós o que houve. Agora, gente, nós não vamos entrar nessa dividida. Esse assunto já está tão complexo, já está tão emaranhado, está tão enovelado, que a gente tirou entre nós um caminho de que nós não estamos jogando contra ninguém, nem contra nenhum parágrafo que está na carta. Nós estamos a favor do Brasil.
Isso é muito mais sério do que a gente possa imaginar. E o que está ruim pode ficar muito pior. Então, há que se ter aí uma consciência clara em relação a isso, de que esse grupo que está aqui veio e tinha que vir, preenchemos uma lacuna, abrimos um canal, estreitamos uma relação, azeitamos oportunidades, semeamos e isso, como eu já disse, o jogo está começando. Isso ainda vai para frente. Então, se a gente não tivesse vindo, porque alguns estão criticando, não serviu de nada, não foram recebidos. Não, negativo. Serviu sim, nós conversamos com muita gente que tem acesso e que ponderou conosco da necessidade de se postergar essa data no sentido de se organizar, porque outros países tiveram esse tempo. O Brasil não teve. O Eduardo falou que ia atuar para atrapalhar o diálogo. E a gente apurou que, pelo menos com o Rick Scott, com o Ted Cruz e com o Departamento de Estado, não houve reunião com os senhores por interferência direta deles, fontes diretas que me relataram isso. Não vai negar? Eu não posso dizer para você o que houve por lá de fora do nosso caminho. A única coisa que aconteceu que pode vir a ser essa questão foi um senador que estava marcado junto com outros 4 colegas, em comum acordo entre eles, no gabinete de um deles, não foi. Só isso que aconteceu. Próxima pergunta. Obrigada. Diálogo. Pessoal, só para a gente organizar, depois a Patrícia Matias, a gente tem uma pergunta online. Só para a gente organizar e todos participarem. Os canais de diálogo com o governo brasileiro, o americano, é difícil. É verdade. Vamos logo com a pergunta sobre os canais de diálogo. Eu queria falar sobre os setores que não serão afetados. Nós não tínhamos audiência prevista no Departamento do Estado. A gente viu aquilo que é da nosso escopo. Isso a gente cumpriu. E os empresários, para a gente poder ouvir e até subsidiar melhor. A gente fez, sabe o quê? Pegamos o estado de cada parlamentar. A nossa assessoria produziu um trabalho muito bem feito. O que isso ia afetar o estado que ele representa? Você pode ter certeza que isso tocou a cada um deles. O que disse o senador do Novo México? Já aumentou o preço da madeira. Já aumentou o preço da madeira. E essa madeira é a que vem do Brasil. Sim. Especial de lá, de Santa Catarina. Um broche daqui vem para cá. Vamos lá, gente, que nós temos que ficar do voo, temos que chegar. Ele já aumentou os colegas também aqui. Quais canais de diálogo os senhores acreditam que efetivamente foram abertos com essa viagem? O senador Carlos Viana citou setores que podem não ser taxados, senador. Isso já é certeza, é uma possibilidade, e se os senhores confirmam se houve pedido de exclusão da Embraer, pelo menos nesse prazo de 1º de agosto, em relação especificamente à Embraer, e se algum dos senhores poderia comentar também se houve uma conversa com os senadores ontem sobre os processos judiciais que foram abertos por empresas aqui nos Estados Unidos e a percepção deles em relação a esses processos judiciais. Lembrando que foram 3 que nós apresentamos sobre os canais de diálogo. Bom, a sua pergunta é quase uma conferência. Mas dizer o seguinte, que nós falamos com muita gente, nós somos procurados lá no Brasil pelos empresários brasileiros e aqui por empresários americanos, e houve uma sinergia, né, entre esses empresários, todos muito preocupados, tanto aqui quanto lá. E essas pessoas, alguns têm mais influência, outros menos, depende do tamanho das empresas, da aproximação que eles têm com o governo, com a Casa Branca. Mas também falamos com muita gente que tem aqui nos Estados Unidos, para nós não é comum, mas aqui os escritórios de lobby, o pessoal que trabalha com estratégia, com crise. Falamos com vários que nos deram ótimas informações, coisas que talvez a gente não tivesse no nosso radar de negociação, do que era importante, e também nós passamos para eles a situação real
né, do que nós estamos vivendo depois dessa carta que veio aí do presidente Donald Trump com as tarifas de 50% e eu acho que foi muito bom porque cada um colocou o seu ponto e agora nós vamos voltar para o Brasil e fazer a lição de casa, conversar onde a gente acha que vai ter um relatório dessa comissão, esse relatório é público, vai ser amplamente divulgado e aí nós vamos poder conversar com vários setores, com vários poderes, inclusive com o executivo, principalmente sobre a participação pública. Gente, só um minutinho, só para vocês terem ciência do que está passando do lado de cá. Tem 3 colegas aqui que vão ter que ir para o aeroporto, sair daqui no máximo 11 horas. Por favor. Senador, nós temos mais 2 perguntas. Deixa eu fazer uma complementação nessa pergunta com relação a canais. Nós conversamos com parlamentares e com empresas aqui que têm influência, certamente, no governo também. São democratas, mas eles têm influência, sem dúvida nenhuma, eles têm canais para se chegar à palavra, em última instância, ao Trump, mas também a todos os secretários. O que acontece? Cada um de nós, parlamentares, nós temos a responsabilidade de defender os interesses da população que nós representamos, isso no Brasil e também aqui nos Estados Unidos. Então, cada um dos parlamentares, independentes se são democratas, se são republicanos, eles vão ter que prestar contas também com as perdas que vão acontecer aqui nos Estados Unidos através dessas tarifas e das consequências, que isso não é só imediato, tem consequências que são mais duradouras também com relação a isso aí. Portanto, esses canais eles vão ser cada vez mais abertos, porque a lógica, né, e o bom senso determina que isso seja feito. Portanto, o Brasil está se colocando numa posição de negociação, que é a maneira correta, a maneira ética de se tratar desses assuntos com seriedade, e certamente eles vão atender a isso na medida em que eles vão ter as necessidades disso. Por isso que eu falei da questão setorial, mas isso não é só a questão setorial, existem outros pontos importantes a serem tratados na relação entre Brasil e Estados Unidos como um todo, e certamente esses canais vão se abrir por interesses próprios e mútuos. Então, certamente isso aí vai ampliar. Então, essa visita, como foi falado aqui, é uma semente que foi plantada e os frutos a gente vai colher, com certeza, nesse ano e nos próximos anos também. Vamos lá, mais uma pergunta. Mais 2 perguntas aqui. A parte da negociação compete ao governo. Não, mas da Embraer, me permita. A Embraer é a maior interessada nisso. Eu não sei se o senhor da Embraer foi pedir para excluir, como produtor de manga foi pedir para excluir. Evidentemente, a gente acha que os perecíveis são mais urgentes, mas os motores velhos vão tentar com a sua influência negociar. E a Embraer, evidentemente, deve ter negociado diretamente agora. Não fomos nós. Nós, na verdade, estamos pedindo prazo para tudo, e não para um ou para outro. Essa é a nossa. Repare, eu quero insistir no valor dessa comissão. Essa comissão aqui é pluripartidária. Com gente de oposição, gente do governo. Nós estamos defendendo a economia. O resto das pendências tem o seu locus próprio de negociação, que será com o governo brasileiro. É evidente que o parlamento pesa. Mas eu estou dizendo a gente perfeito, o seguinte. Aliás, essa abordagem, muito senador americano também disse, é impróprio misturar as duas coisas. Uma coisa é uma coisa ao lado comercial, outra coisa é outra coisa, que é ao lado da política diplomática de cada país. Vai. O senador Fernando Faria citou a presença, e os senhores também, a presença de empresas brasileiras aqui, JBS, REG e Embraer. A JBS foi a maior doadora para o Donald Trump. Como é que a intercomunicação... Partimos aqui para o encerramento dessa edição do Morning Show. Só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio. Amanhã às 10 estamos de volta. Pânico daqui a pouco para vocês. Agradecemos a audiência. Tchau. Tanto também deveria ajudar agora, nesse momento que o Brasil pode ser tarifado. Com certeza. O apelo foi feito para todos. Empresários que a gente teve contato. Tanto os que doaram, quanto que nos doaram, que apoiam, que não apoiam. Porque o estrago vai bater em todo mundo. Nós pedimos um foco de ação. Vamos tentar postergar o prazo para que tenha condições de ter diálogo. Como é que você vai se entender com alguém se você não conversar? Isso é até na nossa vida.
Então é isso. Próximo. Senador, sobre essas reuniões que vocês tiveram com os senadores e os empresários, queria só deixar bem claro, todos se comprometeram a levar para o Executivo as demandas do Brasil em relação às tarifas, e eu gostaria de entender qual é o peso dessa questão do óleo, da negociação do Brasil com óleo russo, se há alguma condicional que os senadores colocaram para levar essa demanda para o Executivo. O que a gente pode pensar do peso dessa demanda? Não existe texto, né? Não existe nada assim firme em relação a isso. O que foi colocado foi a importação de óleo da Rússia, que eles querem que a gente não importe. Mas isso é um caso muito complicado para a gente, porque além do óleo, você tem Ninguém vai participar da internet? Potássio, né? Que é importada por uma empresa americana. Perfeito. Gente, vamos combinar aqui, 2 aqui, aí a gente vai para lá, porque senão os caras entraram desde 10 horas. Mas cada um tem seu valor. Vai lá. Você escuta a gente? Tem alguma previsão? Olá, tá me ouvindo? Voltamos aqui então para o estúdio do Morning Show para repercutir as principais falas, os principais destaques dos 7 senadores reunidos ali em Washington, já na iminência de retornarem ao Brasil. Eu acho que talvez a expressão que ficou mais clara é plantaram sementes. Houve contatos? Houve. Mas se de fato serão consequentes, não é o que parece, dado que não houve qualquer menção, bem por alto, né, bem superficial, do que é o grande pleito de um dos polos nessa armadilha institucional toda, que é a anistia ampla, geral e restrita, o pleito político-jurídico do presidente Bolsonaro, e eles focando só na questão comercial. Goste ou não, é a situação dura, crua e nua como ela é. Mano, um rápido comentário. Exato, porque não há espaço para subordinar a relação comercial Brasil-Estados Unidos a qualquer tipo de imposição a respeito do funcionamento do judiciário brasileiro. Isso é uma insanidade. Os senadores não trataram disso. Toda a repercussão vocês vão poder acompanhar no tempo real no programa da Márcia Dantas e do Bruno Pinheiro a partir das 14 horas, certo? Então, claro, nessa iminência aí também, da gente entender o que pode acontecer. Acho que a menção ali da Embraer também foi importante, né? Depois do anúncio do tarifaço, as ações da Embraer despencaram e agora, pelo menos, dado que a Embraer tem fábrica na Flórida, ela investe, protege, ela fornece aviões regionais ali para empresas aéreas americanas como JetBlue, United Airlines, American Airlines, então a Embraer é quase que uma aliada estratégica e econômica aos Estados Unidos. Então é capaz, as ações até subiram ontem com talvez um tratamento diferenciado para ela. A ver, está tudo em aberto. Eu só sei que fortes emoções, alta temperatura e pressão que a gente pode ter certeza que a gente verá nos próximos capítulos.